quando a gente fala do processo de colonização do Brasil, mais especificamente, muitas vezes a gente esquece que nesse território que a gente chama hoje de Brasil, já existiam ali, habitando esse território, cerca de 5 milhões de pessoas. Então, a gente não pode acreditar que a história do Brasil começa no ano de 1500, né? Como se não tivesse nada antes, um limbo antes. Mas também, muitas vezes, a gente romantiza o processo de colonização e principalmente de escravidão dos povos originários. Como se fossem pessoas bobas, inocentes. É difícil ouvir romantizar a escravidão, né? É difícil, mas infelizmente acontece muito, né? Essa obra é interessante muito por isso também. Leva a gente a lembrar, a estudar, a perceber uma outra ótica. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Estamos analisando as obras do Pazzum e a gente segue nessa saga ainda com o professor Alisson. O Alisson tá sendo assim, ó, mas eles ainda vão cansar da gente, Alisson. É isso, assim, se você já tá começando a cansar... Espero que tem mais. Sinto muito, né? Bom, hoje a gente vai para análise da obra Guerras do Brasil. Vamos lá. Bom... a gente está falando de uma obra do audiovisual também, né? Assim como outras que a gente vai trocar ideia. No caso, Guerras do Brasil é uma série documental, né? Então, você tem várias guerras. Já tem isso, né? É uma parte dele. Justamente. Então, aqui, o que interessa pra gente, no caso, pensando na nossa avaliação, é o episódio 1, que são as Guerras de Conquista. Então, esse é o nome do episódio aí, assim, mesmo que interessa pra gente. Aí, o tema história grita, né? Vai lá revisar a história do Brasil. É isso. Principalmente um tema que não é novidade aqui pra gente, né? Que é justamente como vai ocorrer o processo de colonização do Brasil, principalmente de uma ótica daquele que é colonizado. E, mais especificamente, aqui neste episódio, a gente está falando do olhar dos povos originários do Brasil. Como que foi o processo de... contato, as relações iniciais e depois como que foi esse processo de colonização para cima dos povos que já estavam aqui, né? A gente tem bem aprofundado, então a gente vai ver ali ao longo da matriz toda vários recortes, né? Ponto de vista dos povos originários, ponto de vista da história europeia e assim vai, e... Da América Latina como um todo, da América Latina também, e... Eu acho que vai ficando mais fácil, né? Da gente processar o tema, quanto mais a gente avança nos episódios. Não, com certeza, assim, eu concordo. Eu acho que, embora sejam muitas obras e tudo mais, de fato, você tem obras que apresentam perspectivas ou parecidas ou perspectivas um pouco diferentes sobre uma mesma temática. Então, de fato, são obras que meio que se ajudam. Então, assim, a gente entende, né, que a carga de estudos é pesada. Entretanto, ao mesmo tempo, acho que a gente tem esse... Tá tão melhor do que a matriz anterior, que tinha, se eu não me engano, 40 obras, mas que eram completamente desconectadas. Justamente, se você for parar para pensar, é melhor, talvez, você ter um pouco mais de obras, mas que elas conversam entre si, que elas têm um fio condutor entre si, do que até um pouco menos de obras, quase a metade, né? Assim como você falou, umas 40 obras, só que completamente desconectadas. Que você realmente tem que ali abranger 40 temas. É isso. A gente tá aqui elas se ajudam. Perfeito. Então, né, valorize. Aproveite essa oportunidade que não é todo dia, né? Mas, assim, as Guerras do Brasil, elas são um documentário muito bem feito, é uma obra de audiovisual, assim, muito interessante, que tem um cuidado historiográfico mesmo, assim, muito, muito, muito legal, muito cuidadoso mesmo. Então, assim, não são pessoas aleatórias, não só que estão fazendo, mas também que estão participando. Então, assim, dá pra ver... Sob essa ótica, assim, dá pra ver mesmo que teve esse cuidado de quem é que vai participar, qual vai ser o eixo temático. Então, assim, como um todo, o Guerras do Brasil é muito interessante. Assim, é uma obra de historiografia bem legal. Aí, especificamente sobre esse primeiro episódio, que é o que interessa aqui pra gente mais especificamente, a gente já tem algumas participações, assim, de figurinhas carimbadas, né? A gente tem, por exemplo, alguns depoimentos do Ailton Krenak. Que aparece daqui pra frente na matriz também. Justamente, que é um cara que tem
audiovisual, que tem, né, assim, entrevistas, Nossa, tudo, obras por escrito. Então, assim, né, tem de tudo aí para todos os gostos. O Krenak, ele é uma das peças, não a única, mas uma das peças principais dentro desse documentário, dentro desse episódio. Eu acho muito interessante esse episódio, porque eles fizeram questão de pegar povos originários para falar sobre o assunto. O que é uma coisa importante na historiografia. Justamente, que não se via antes. É isso, você dá oportunidade, você dá voz para quem está dentro da história, para quem está dentro do evento, do ocorrido, né? Então, assim, é claro que a participação dos historiadores é importante, é claro que a gente, né, assim, de historiadores, jornalistas, pessoas que se debruçam sobre o tema é importante, é essencial, mas é também, no mínimo, tão importante quanto você dar voz para aqueles que estavam dentro daquele evento. Então, assim, eles... Faz parte também da reflexão toda que a UNB vai provocando ao longo dessa matriz, né? É isso. De que a história é muito mais complexa do que nos é contada. Justamente. E para a gente olhar para trás, para entender o hoje, talvez seja interessante... Lá atrás. Pronto, é isso. Então, assim, de fato, eu concordo com isso. Eu acho que estudar esse processo de colonização do Brasil, principalmente sobre uma ótica dos povos originários, é impossível sem pessoas como, por exemplo, Ailton Krenak, que é uma das vozes mais interessantes e mais ativas dentro desse movimento. Não é um cara que começou a falar sobre esse assunto ou a participar de coisas desse nível ontem, né? A gente está falando de um cara que... É uma figura de importância internacional, né? Perfeito. Sem dúvida, um dos intelectuais brasileiros mais respeitados lá fora. O Krenak é um negócio que talvez a gente ainda não tenha entendido a grandeza que esse cara tem. É um negócio ainda tem mais por vir, né? Ainda bem, né? Mas é isso, é um cara, assim, realmente muito, muito grande, assim, nesse sentido. E aí, aqui a gente tem um episódio que eu considero, assim, curto, por volta ali de seus 25, 26 minutos, mais ou menos, mas que tem uma densidade bem legal, assim, de conseguir alcançar uma síntese, conseguir falar sobre muitas coisas. Bem estruturada. Mas de uma maneira bem estruturada, de uma maneira, assim, com a profundidade legal, sem parecer superficial ou raso demais. Então, eu acho que também isso ajuda a gente a compreender um pouco do que é essa obra. Mas é isso, assim, o foco principal é a gente tentar entender que já haviam povos aqui. Quando a gente fala do processo de colonização do Brasil, mais especificamente, muitas vezes a gente esquece que nesse território que a gente chama hoje de Brasil, já existiam ali, habitando esse território, cerca de 5 milhões de pessoas. Então, a gente não pode acreditar que a história do Brasil começa no ano de 1500, né? Então, esse documentário... Isso é uma coisa que a gente tem ali na nossa cabeça, mas que muitas vezes não está internalizado, né? Justamente. Se você não para pensar... Você esquece desse raciocínio. E até os termos, muitas vezes, que a gente usa, né? Descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil. Dentro da historiografia, a gente tem questionado cada vez mais esse assunto, né? Tipo assim, será que esse é o termo correto? Será que a gente não deveria buscar outras palavras dentro do nosso vocabulário, até mesmo para entender de fato o que foi isso, né? E aí, assim... O nome da série, assim, também é muito interessante, porque mostra um pouco de algumas das preocupações que estão ali dentro. Que a gente tem uma visão, muitas vezes, não só, né, como a gente estava falando, que a história do Brasil começa com a chegada dos portugueses aqui, em 1500, como se não tivesse nada antes, um limbo antes, mas também muitas vezes a gente romantiza o processo de colonização e principalmente de escravidão dos povos originários. Como se fossem pessoas bobas, inocentes. É difícil ouvir romantizar a escravidão, né? É difícil, mas infelizmente acontece muito, né? Mas essa obra é interessante muito por isso também. Leva a gente a lembrar, a estudar, a perceber uma outra ótica. Não, os povos originários, eles resistiram, eles foram colonizados, e um processo de colonização envolve ali ataque ao modo de vida, à economia, ao território, a visão de mundo, a religião dessas pessoas, dessas comunidades.
E, além disso, também, assim, parece que nunca houve resistência, parece que foi uma convivência pacífica, um grupo de pessoas inocentes que simplesmente foi aceitando tudo que lhes era imposto. E não é bem assim. E diminui a cultura deles, né? Ao fazer isso, do tipo, como assim? Justamente. Então, assim, é uma visão romântica e superficial mesmo. Assim, que é proposital, né? Ela é pra diminuir aquela fala, pra reduzir aquela história, pra apagar. É, pra diminuir o espaço. É perfeito, é isso. Então, assim, para alguns talvez até pareça estranho, mas dentro do Guerras do Brasil, o primeiro episódio é justamente sobre guerras, sobre conflitos entre os colonizadores que estão chegando e os povos originários. Então, assim, não foi uma convivência tranquila, pacífica, não foi algo fácil de acontecer e que envolveu violência. Né? Então, ao romantizar, a gente esquece isso também. Houve opressão, houve um genocídio dessas pessoas, desses grupos étnicos que estavam dentro desse território. Houve todo um conjunto de memórias e de conhecimento que foi apagado. A violência, ela se deu sobre várias óticas, sobre várias perspectivas. Então, como eu falei, né, você ataca para colonizar alguém, você ataca não só o seu físico, mas também o seu mental, os seus costumes, a sua forma de ser, a sua forma de encarar a realidade. Então, esse documentário, ele lembra a gente disso, de ter um olhar mais crítico desse contato, dessa relação e lembrar, houve resistência. E não foi pouca. Os conflitos, eles levaram muitas pessoas à morte, porque, de fato, você tem gente ali defendendo não só os seus interesses, mas defendendo o interesse de todo um grupo que está sendo atacado sobre várias perspectivas, de várias direções. Então, assim, eu acho essa obra, assim, bem interessante, né? Muito por isso, porque é uma obra que exige essa reflexão da gente. O processo de colonização, ele não foi tranquilo. Inclusive o processo de colonização dos povos originários. Não foi algo tranquilo, não foi algo fácil, foi algo que envolveu morte, foi algo que envolveu violência de várias perspectivas. Então é importante, de novo, né, para a gente conhecer o nosso passado, para conhecer as consequências, os conflitos, muitas vezes a forma como a gente vê os povos indígenas hoje, olhar para esse tipo de obra. Então, é interessante a gente lembrar, assim, né? Muitas vezes o apagamento, o esquecimento, a visão inocente que se tem, aquela ideia de chamar todo mundo de índio, como se fosse a mesma coisa. Isso aí muda muito, né? Da nossa educação para a educação de vocês. Justamente. E é isso, é um processo, né? É um processo que está acontecendo. Agora, Alisson, me veio aqui na cabeça que essa é a primeira obra da Matriz que a gente trata desse tema da nossa origem, né? Dos nossos 3 pilares de origem, de um caráter mais crítico, frio. A gente falou de Palmares, mas é uma música, é mais tranquilo. Aqui a gente tá falando de documentário. Parece um bom ingresso, né? Desse tema. Concordo. Para seguir daqui em diante com uma profundidade maior e já preparando a reflexão. A crítica já foi posta. É isso, sem dúvida. Estamos justamente com um tema aberto. É isso, acho que é um convite para você conhecer o assunto e para você aprofundá-lo também, né? Porque... E vai navegando ali pela atualidade, né? Também a gente tá aqui num processo histórico lá atrás e a gente vai indo, avançando. Vai fazendo uma espécie de linha do tempo dentro dessas temáticas. Então, assim, isso que você falou é legal, porque como documentário, há esse cuidado, né? De ter contato com, por exemplo, mapas, fotos, imagens, chamar pessoas que estão mais intimamente ligadas com o assunto. Totalmente objetiva, né? Justamente. Palpável. E, assim, de uma maneira palpável e, ao mesmo tempo, objetiva e profunda, como a gente está falando. Então, assim, realmente é uma obra que é um convite a aprofundar e a pensar um pouco, não só aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente vem aprendendo, mas também a como olhar certas coisas dentro do mundo contemporâneo. Então, um belo começo desse tema. É isso, uma boa porta de entrada. Então, obrigada, Alisson, por essa análise. Valeu. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. A gente volta.